Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Novamente aqui para compartilhar com você uma palavra. Tem um texto bíblico no livro do Gênesis, capítulo 38, que é uma passagem extremamente importante. É uma passagem que contém diversas lições, é a história de Judá e Tamar. Essa passagem nós podemos chamar ela de passagem parentética. O que é um texto parentético? Veja bem, é onde o autor, no caso Moisés, está narrando-se uma história e de repente ele lembra de um fato ou de uma outra história e ele dá uma parada naquela primeira narrativa, insere, ou seja, abre um parêntese, insere aquela história, fecha o parêntese e volta à primeira história. Se você observar no livro do Gênesis, capítulo 37, o Moisés está narrando a história de José. No capítulo 38, ele conta a história de Judá e Tamar. E no capítulo 39, ele volta novamente a narrar a história de José. O que acontece isso? Ou o que leva o autor a fazer isso? Observem bem, quando ele vai fazendo uma narrativa, ele observa, ele lembra-se de um fato que é muito importante, que não pode deixar de fora. No caso, a história de Judá e Tamar. É tão importante essa história que Moisés resolveu abrir um parêntese, contar a história, fechar o parêntese, para depois retornar à primeira história que ele estava narrando. Querido, a história de Judá e de Tamar é uma história muito importante, não só no contexto histórico, mas também na escatologia e nos fatos no decorrer daquilo que se refere à pessoa do nosso Cristo Jesus. O Judá é o homem que tem a promessa de que o Cristo nasceria da descendência dele. A Tamar é uma mulher que não faz parte do contexto histórico da nação de Israel. No entanto, o Senhor insere ela dentro da história, dentro daquilo que são as profecias voltadas à pessoa de Cristo Jesus. A Tamar, ela tem uma representação daquilo que é o povo que não faz parte da linhagem ou da descendência dos israelitas. No entanto, ela representa eu e você, que mesmo não fazendo parte da nação de Israel, fomos inseridos mediante a promessa de Deus, as bênçãos de Deus, o sacrifício de Cristo, aquilo que é o ato da misericórdia, do amor de Deus para com todos nós, que não somos parte da nação de Israel no sentido humano, no sentido de descendência, no sentido sanguíneo. No entanto, fazemos parte daquilo que é o propósito de Deus. Queridos, o Judá tinha sobre si uma promessa, como eu já falei aqui. No entanto, o Judá, ele fugiu daquilo que era a promessa de Deus, o compromisso com Deus, o propósito de Deus. Ele casa-se com uma mulher que não fazia parte do plano de Deus. Ele tem-se 3 filhos e veja bem, se você me perguntar, pastor, qual que é a razão disso que essa mulher não fazia parte? A mulher que fazia parte do propósito de Deus era Tamar. Mas o Judá, o que ele fez? Ele passou para os filhos a Tamar. A Tamar casa com o seu filho chamado Vocês sabem que era um homem mau aos olhos de Deus. Deus o matou. Casa com outro filho chamado Onã, que também não queria resgatar, ou seja, não queria praticar aquilo que era a palavra de Deus. A palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, a partir do versículo 5, nos diz o seguinte, que havia uma lei chamada Lei do Levirato. O que era essa lei? Quando um homem casava e morria sem deixar descendência, o irmão dele, ou seja, o cunhado da viúva, deveria assumir o lugar do falecido, e o primeiro filho que nascesse dessa junção, ou seja, deste novo relacionamento, deveria receber o nome do falecido, exatamente para que o nome deste não fosse apagado. Queridos, naquela época, dentro dessa história bíblica, era muito ruim para o homem morrer e não deixar descendência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, trazendo uma lição para nós. Talvez você diz assim, pastor, isso já acabou. É em partes, mas em outro significado, há a mesma importância. Você já imaginou alguém que morre sem deixar um legado? Alguém que morre sem fazer história? Alguém que morre que não deixe a outra pessoa, um descendente, para dar continuidade à sua história? Queridos, é muito importante que você possa frutificar. É muito importante também que você não seja vaidoso ou orgulhoso para não querer dar continuidade à história de outro. Querido, quantos de nós que estamos dando continuidade à história de outro, dos nossos antepassados, dos nossos pais, sejam pais literais,
no sentido de carne e sangue, como também pais, no sentido da fé. A igreja hoje, por exemplo, nós desfrutamos de muitas coisas que foram plantadas por homens e mulheres, desde a pessoa de Cristo até então. Pessoas que deram suas vidas, pessoas que se empenharam, pessoas que sofreram, pessoas que passaram momentos difíceis, para que hoje eu e você possamos estar vivendo um período melhor, desfrutando do trabalho deles. Mas vamos lá, voltando para Judá e Tamar, a Bíblia diz então que os dois primeiros filhos de Judá, Ué e Onã, morreram. E a Tamar, ficando viúva, ela ficou esperando, claro, que o terceiro filho, que era o Selá, viesse a crescer. O Judá manda ela para a casa dos seus pais, para que ela ficasse lá esperando. Mas vocês conhecem a história. O Selá cresceu, o Judá não agiu, ou seja, não cumpriu com sua palavra. A Tamar, então, passou por um período terrível de sofrimento. Pois bem, o Judá, querido, para nós é um personagem que nós podemos tirar algumas lições dele. Veja, Judá era um camarada extremamente escravo daquilo que era o instinto sexual. O Judá era um camarada extremamente rebelde, que não conhecia, que não queria cumprir aquilo que era o propósito de Deus. O Judá era um camarada simplesmente que não tinha vontade de agir conforme a palavra de Deus. Queridos, quantas e quantas pessoas que são escravas, quantas e tantas pessoas que são rebeldes, tantas pessoas que conhecem o propósito de Deus, mas não querem praticar. Quantas pessoas que conhecem a palavra, mas não querem viver de acordo com a palavra. Vocês conhecendo a história, a Tamar armou uma armadilha para pegar Judá. O Judá caiu naquela armadilha de Tamar. Claro, ela queria sobreviver. E dentro daquilo que era o propósito de Deus, ela estava agindo. E Deus estava por detrás de tudo aquilo. Vocês conhecem que o Judá termina ficando com Tamar. Ele dá a ela como penhor o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. Querido, quantas e quantas pessoas que têm entregado com muita facilidade aquilo que é a sua autoridade, aquilo que é o seu chamado, aquilo que é o seu propósito. Quantas e quantas pessoas que têm abrido mão das coisas de Deus por causa de uma oportunidade, por causa de uma fraqueza, por causa de uma proposta indecente. Querido, quem tem propósito de Deus na vida não se deixa levar por proposta do inimigo. Quem tem propósito não se deixa vencer por causa de proposta. Queridos, que Deus possa estar abençoando você. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que você identifica de falha de Judá que muitas das vezes se parece com a sua? Deixe seus comentários. Queridos, neste exato momento eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa te abençoar. Pai querido, Santo Deus, este homem, esta mulher, que muitas das vezes tem se identificado, tem tido atitudes semelhantes às atitudes de José, que tem feito transferência de responsabilidade. Senhor, o Judá, o Senhor tinha propósito na vida dele exatamente com Tamar, mas ele fugiu da responsabilidade, ele passou para os filhos, ele transferiu a responsabilidade. Pai, são tantas e quantas pessoas que têm um chamado, mas têm transferido, têm usado de desculpa, têm usado as falhas de outras pessoas para justificar as suas falhas também, o seu comportamento. Deus, traga a tua graça sobre este homem para ele não transferir. Essa pessoa que muitas das vezes é escravo do pecado, é escravo do sexo, é escravo das falhas, é escravo dos vícios, é escravo de tanta coisa ruim. Em nome de Jesus, que você seja liberto, querido, e que a partir de hoje você viva a liberdade em Cristo Jesus para a glória de Deus, que você não transfira a sua responsabilidade, que você venha viver do propósito do Senhor, não aceitando nenhum tipo de proposta indecente, porque quem vive propósito não aceita a proposta que contradiz o propósito de Deus. Deus te abençoe, que você possa curtir os nossos vídeos, que você possa se inscrever no nosso canal e compartilhar. Deus abençoe.